Olá, olá, olá. Bom dia a todo mundo. Como é que estamos? Tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar a elemento de tempo e espaço na narrativa, ou seja, nos textos narrativos. A gente lembra que os textos narrativos eles são todo aquele texto em que a gente conta uma história, né? Toda história a gente tem um começo, um meio e um final. E para que o texto tenha um começo, um meio e um final, nós temos a análise de dois elementos fundamentais dessa estrutura de narrativa, essa estrutura que vai compor a história de forma geral, né? Antes da gente falar sobre esses elementos tão importantes, a gente dá uma relembrada nesses elementos da narrativa, do gênero textual narrativo de forma específica, que são os elementos do tempo e do espaço, que é esse daqui, né? As personagens e o enredo, não é? A gente existe mais um, que é exatamente o narrador, não é? A pessoa que está incumbida de nos contar essa história, né? Chamado de narrador, tá bom? Para que a gente tenha uma história legal, né? Uma história bem escrita, uma história pensada, elaborada, para que o leitor, não é? Para que o espectador, digamos assim, ele se envolva nessa história, é necessário que o texto tenha um encadeamento, não é? Que a história tenha um encadeamento. Essa história ela vai constar de alguns elementos básicos do texto narrativo, né? Do gênero narrativo. Esses pontos são exatamente esses aqui. Primeiro você tem uma situação inicial, não é? Todo o texto, toda a história ela não começa já de um conflito, se bem que alguns textos atuais até fazem isso, mas não é o normal, não é o comum, não é a regra. Então o texto ele vai ter uma situação inicial, não é? Depois ele vai progredindo, aí nós chegamos a um elemento chamado conflito. O conflito é exatamente aquele choque no texto que é o que vai causar toda a expectativa a partir daí no leitor, tá bom? No espectador. A partir desse conflito, esse conflito ele tende a se agravar, não é? Esse agravamento para ir, digamos, passo a passo, causando esse desenrolar do conflito, a gente vai chegando num elemento, né, nessa história, numa sequência chamada de clímax. Né? O que é o clímax? É quando você chega e a história chega em um ponto que tem que haver a solução, não é? Você vê muito isso em filmes, novelas, não é? Em contos. Ou seja, todo texto narrativo, quando bem escrito, ele vai chegar nesse elemento chamado clímax, né? E depois do clímax, aí nós vamos encontrar uma solução para todo aquele conflito criado a partir de uma situação inicial de texto narrativo, que é o desfecho, né? Esses elementos eles são contados, eles são esperados em um texto. Todo o texto narrativo é esperado dele essa sequência, né? Que seja um texto narrativo escrito ou que seja um texto narrativo visual, né? As novelas, os filmes, né? E todo o texto que segue essa linha do gênero narrativo. Aqui nós temos um exemplo do que seja esses elementos chamados de tempo e espaço, que eles são muito importantes para a criação do texto narrativo. Porque todo texto narrativo vai constar de um espaço, de um elemento onde aquelas ações elas transcorrem.
todo espaço, né? Se eu fosse narrar, por exemplo, a minha vida hoje, o meu dia, eu estaria inserida em um dado tempo e um dado espaço. Você não consegue fugir disso daí. Por quê? Porque são dois elementos intrínsecos à história, à narrativa de forma geral, tá bom? Seguindo aqui, não é? Nós temos uma narrativazinha bem legal que é chamada de Pesadelo e Realidade. É o nosso texto de hoje, né? Eu vou ler um pouquinho também, né? Esse texto eu copiei desse meu livro aqui, né? Redação, Gramática e Literatura, Interpretação de Texto. É um manual completo que trabalha todo o conteúdo, toda a parte não é? De português e literatura e texto também em um manual apenas. Vamos ver aqui então. Veja como o texto começa, né? Nós temos os elementos da narrativa todos aqui, né? Se bem que eu vou continuar o texto aqui depois que não deu para copiar tudo. Mas vamos ver. Era uma daquelas manhãs que pareciam suspensas no ar. Nada se movia, não havia barulho, não havia vento, a temperatura estava agradável. Então veja, logo no começo do texto a gente já se depara com uma situação temporal, não é? Que é o chamado o tempo no texto. O tempo e o espaço, ou seja, o tempo, o momento em que acontece, e o espaço, onde acontecem essas ações, né? Onde se passa a história de forma geral. Então, era uma daquelas manhãs que pareciam suspensas no ar. Então, aqui você tem logo uma expressão temporal. Era uma daquelas manhãs. Então, você tem uma expressão temporal, já marcando, não é? Uma ideia de tempo que vai prevalecer durante todo o texto narrativo, toda a história. E essas manhãs que pareciam suspensas no ar, você nota também todo como é uma narrativa, o uso dos verbos no texto narrativo, ele vai aparecer sempre no passado, não é? No passado perfeito. Passado perfeito, né? Que a gente vai chamar de pretérito perfeito. Tá certo? Então, o uso dos verbos nesse tempo também é super importante. Era, né? Ou seja, passado, né? História. Era uma daquelas manhãs que pareciam suspensas no ar. Nada se movia, não havia barulho, não havia vento, a temperatura estava agradável. Observe também nesse texto, nessa historinha, a sequência, não é? Suspensas no ar, nada se movia, não havia barulho, não havia vento, a temperatura estava agradável. Observe o passo a passo, não é? Essa sequência de texto, elementos, né? Elementos nessa sequência de texto aqui. Tudo parecia morto. Tudo parecia morto. Quando, de repente, um grito agudo e alto soa com forma de eco pela calma manhã de domingo. Era uma garotinha do apartamento abaixo, que acordara desesperada de um terrível sonho. Então, o que é que nós temos? Você tem toda uma situação inicial, que já dá início com uma expressão temporal, não é? Já marcando esse tempo nesse texto, não é? Logo em seguida, você vai ter uma sequência de elementos inertes, elementos mortos no texto que não nos liga ainda com o conflito, não é? Tudo parecia morto. Quando? Então, olha, a partir desse quando, aqui, a partir do quando,
nós vamos nos deparar então com um elemento que vai iniciar o conflito, não é? Então, até esse quando você tem apenas uma situação inicial do texto, iniciada por esse elemento temporal, não é? Aqui, como era uma daquelas manhãs. Quando, de repente, aí sim, ó, de repente, mais uma expressão adverbial temporal, não é? De repente, que já liga com esse quando, que é uma expressão temporal também. Por isso que o tempo e o espaço, eles são chaves nessa construção da história, não é? Seguindo aqui, um grito agudo e alto soa com forma de eco pela calma manhã de domingo. Pronto, aqui nós iniciamos o conflito. Né? Dá-se o segundo elemento aqui, ó, o conflito. Você tem a situação inicial, não é? Até aqui, agradável, e depois você tem o início do conflito com essa expressão temporal, o quando aqui, não é? Um grito agudo e alto soa com forma de eco pela calma manhã de domingo. Pronto, aqui nós iniciamos o conflito. Aí aqui nós iniciamos na história a começar curiosidades, não é? A aguçar nossa curiosidade de leitor. Então, pronto, dá-se início então. Era uma garotinha do apartamento abaixo que acordara desesperada de um terrível sonho. Mas o que aconteceu nesse sonho? Bom, a sequência do texto, ele nos mostra isso daí, né? Para que nós tenhamos o conflito, né? Que está ali, o clímax e o desfecho, tá bom? Nossa atividade, ela será exatamente para vocês seguirem essa história, né? Sabendo que nós temos a situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho, vocês vão acrescentar a essa história um clímax e um desfecho. Você já tem a situação inicial e você tem o conflito iniciado. Você vai dar continuidade a esse conflito e acrescentar a ele um clímax e um desfecho. É a atividade que fica para vocês, não é, que eu deixo dessa aula para vocês, tá? Façam isso, continuem a história, insiram um clímax e um desfecho e mande para mim lá no WhatsApp, tá bom? Ok, era isso para hoje. Muito obrigado, tanto para o primeiro ano quanto para o segundo ano. Muito obrigado e até a próxima.